Nos dias atuais, em que conversar pelas mídias sociais é a nossa principal fonte de diálogo, o português está ainda mais em alta, já que os posts são públicos e os erros na escrita ganham mais intensidade pela quantidade de visualizações. Então ninguém melhor do que a mestra em língua portuguesa, autora de um livro que é sucesso entre os estudantes por conta do seu tema, que fala sobre a produção de textos, para falar sobre esse assunto. O Bem Assim tem o prazer de receber Mônica Cabral. Então, Mônica, é um prazer ter você aqui. Espero que você se sinta à vontade para a gente ter um bate-papo bem legal para quem estiver em casa, assistir a gente e gostar. Eu queria começar com você, Mônica, com uma pergunta que assim, eu tô sempre te perturbando, sempre perguntando e solicitando a palavra correta, a escrita correta, porque a gente sempre tem essas dúvidas, né? Eu queria que você falasse pra gente um tema muito complicado, que é a propriedade lexical, que é o tema do seu livro. Então fala pra gente usar no dia a dia, a propriedade lexical é muito importante, não é, Mônica? Com certeza. Obrigada, inclusive, pela oportunidade que você está me dando de poder trazer esse esclarecimento, porque as pessoas sempre me perguntam o que é propriedade lexical, o que representa isso dentro do estudo da língua portuguesa, do estudo do texto, porque o próprio nome já é um pouquinho difícil, né? E a propriedade lexical, ela trabalha, na realidade, com a adequação da palavra dentro do texto. Porque muitas vezes a gente sabe o significado das palavras, mas dentro de um contexto, esse uso pode ficar inadequado. Então a propriedade, ela trabalha com essa consciência do conceito daquela palavra e de que maneira ela pode ser usada ou não dentro de um contexto muito específico. Não é só você pegar um significado dentro do dicionário e trazer para o texto aleatoriamente. Você tem que saber em que contexto aquela palavra é mais adequada. Tem que pensar, raciocinar e depois colocar, né? Na escrita é mais fácil da gente pensar, mas na fala eu volta e meia faço essas informações sem o uso da propriedade lexical, né? Porque eu falo muito acelerado e aí eu não tenho esse tempinho para parar e pensar e falar a palavra correta. Às vezes a gente se confunde, né? Então é muito importante a ação da propriedade lexical na escrita e na fala. Sim, a gente faz isso o tempo todo, né? Até, por exemplo, você está aqui fazendo uma entrevista, você sabe que tipo de palavra você não pode usar. Isso já é um critério de propriedade lexical. Você pode até, às vezes, cometer algum equívoco, mas a gente já sabe, não usando a palavra inadequada, já é um critério. Já ajuda. Já ajuda bastante. Agora, Mônica, você também tem um canal no Instagram, onde você ajuda as pessoas com palavras certas, né? A forma certa de escrever, as palavras, inclusive traz para o português algumas palavras que as pessoas têm a mania de usar no inglês, né? E aí você fala que é mais chique usar o português, já que nós estamos no Brasil, nós temos que privilegiar o nosso português, que já é tão complicado e tão difícil, né? Então, como é que surgiu essa ideia de ajudar as pessoas através do Instagram? Exatamente para trazer ou desmistificar essa ideia de que português é complicado, que é difícil, porque, na realidade, essas regrinhas, elas existem exatamente para facilitar a comunicação, a facilitar a escrita, o entendimento. Então, o canal surgiu de uma necessidade que eu vi de ampliar esse conhecimento além da sala de aula, porque eu fui fazendo uma experiência de tirar dúvidas das pessoas ao longo, né, da sala de aula, do trabalho e tal. E aí algumas pessoas, poxa, você podia divulgar mais isso. E como as redes sociais, a internet tem um poder muito maior de acesso, né? Alcance, então isso facilitou bastante. As pessoas vão lá, consultam rapidamente e facilitam tirar uma dúvida, que às vezes não tem lá um material específico. Agora deixa eu te falar, já que você falou, né, de que você juntou essas informações justamente por conta de dúvidas de alunos seus, você já leciona há mais de 30 anos, né? Você está lá sempre na sala de aula e vendo as necessidades dos alunos com o português.
Qual foi a maior dificuldade que você encontrou nesses 30 anos de vivência com essa, né, com a língua portuguesa, que os alunos têm de dificuldade, seja na escrita, na fala? Qual é a maior dificuldade que você encontra? Pontuação? A dificuldade que eu encontro realmente na sala de aula é fazer com que o aluno compreenda que ele precisa conhecer língua portuguesa, independentemente da área de atuação dele. Porque como eu sou uma professora universitária e trabalho com português basicamente instrumental, eu já dei aula para basicamente cursos de todas as áreas, humanas, médicas. E quando eu chego, por exemplo, numa turma de engenharia, os alunos às vezes questionam o porquê eles precisam estudar português. Eu chego numa turma de matemática, eles, por que eu tenho que estudar português? E a grande dificuldade que eu tive ao longo da minha carreira era mostrar a esses alunos que, independente da nossa área de atuação profissional, a gente precisa da língua para se comunicar, para escrever. Então, ele precisa ter domínio desse conhecimento para poder fazer o material da área de atuação dele. Então, ao longo das aulas, eu vou mostrando como ele utiliza esse conhecimento e precisa, inclusive, ampliar para, inclusive, ser reconhecido profissionalmente como um profissional competente. Porque se ele não sabe falar diante de um público, não sabe explicar a sua própria atividade profissional de uma forma compreensível, se ele não consegue escrever os documentos, os materiais que ele tem que utilizar no seu dia a dia de trabalho, ele pode colocar em xeque a sua competência profissional, porque as pessoas podem questionar se ele não sabe explicar o que ele faz, se ele não sabe escrever o que ele faz, que profissional é esse? E é esse o meu desafio na sala de aula ao longo desses 30 anos aí. Agora que você falou, né, você já é professora universitária, você é palestrante, inclusive me levou para essa área também de palestra, né, na Ferlagos, por conta do meu livro Qualidades Adormecidas, ABC das Qualidades, que você prefaciou. Sim. Né? As pessoas de casa que acompanham bem assim já conhecem o meu livro. E agora eu queria que você apresentasse pra gente o seu livro, né, A Propriedade Lexical no Ensino da Produção de Textos. Esse produto foi resultado da minha pesquisa do mestrado, quando eu fiz, em 95, uma pesquisa sobre os problemas que os alunos tinham na construção de textos relacionados a vocabulário. E aí eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre esse tema e ficou guardado aí durante muito tempo, eu com aquela projeção, um dia eu vou publicar esse material, um dia eu vou publicar, até que, como tudo tem seu tempo, surgiu a hora. E aí em 2017 eu consegui fazer a organização do texto para transformar, inclusive, esse texto num material mais acessível para as pessoas, de maneira geral, poderem compreender essa ciência, né, que é a semântica, que é o estudo do significado das palavras. E aí acabou dando tudo certo, porque o livro foi lançado na Bienal do Rio de Janeiro. E aí eu consegui, depois disso, participar de vários eventos e estou aí ainda, né, divulgando esse trabalho para trazer esse conhecimento aí às pessoas. Esse livro, pelo que eu sei, né, pelo que eu tenho acompanhado, ele é um livro que atenta muito aos estudantes, né? Eles têm muito interesse justamente por conta disso, por ele ensinar ao estudante produzir um texto melhor, né? Sim. Na produção desse texto. E, inclusive, já ganhou até prêmio, né, Mônica? Conta pra gente esse prêmio aí. Eu participei da Feira Fases e Fatos, em Cabo Frio, e o livro foi indicado como revelação do ano de 2017, exatamente pela maneira como ele foi lançado no mercado, o tema, e acabei ganhando entre, né, os outros, e foi para mim assim uma grande conquista, né, porque logo no primeiro livro? Logo no primeiro livro, no primeiro momento, né, da divulgação, ele já conquistou um prêmio aí. Agora fala pra gente, Mônica, tem ideias de lançar um novo livro? Tem já algum teminha aí que você esteja trabalhando? Sim, eu já estou com vontade agora de trabalhar também um outro lado que eu quero desenvolver, que é a escrita literária.
porque eu sou apaixonada por contos. Eu leio muito contos, muito mais do que romance. E eu comecei a me aventurar, a escrever alguns, já publiquei 2. E eu quero continuar a fazer isso e, quem sabe, vir aí um livro só de contos para trabalhar com essa linguagem mais literária. Muito legal. Então agora você aproveita e fala pra gente, já que você gosta de escrever, né? Então vamos ver se você gosta de falar tanto quanto você gosta de escrever. E apresenta pra gente a Mônica Cabral, professora, a Mônica Cabral mãe, que já é avó, por sinal, Sim. né? A esposa. A Mônica Cabral por Mônica Cabral. Quem é? Olha, eu me sinto, na realidade, uma mulher que realizou tudo que tinha planejado lá atrás. É claro que as coisas não acontecem no nosso momento, acontece na hora que tem que acontecer. Então, eu planejei me dedicar à minha profissão, estudando bastante, consegui isso. Depois que eu realizei bastantes coisas, eu planejei a família, a construção da família, eu me casei, encontrei a pessoa certa na hora certa, planejei a maternidade, consegui, continuo aí realizando um trabalho que eu gosto muito, que é estar na sala de aula, que é divulgar o ensino da língua portuguesa, acredito muito naquilo que eu faço. Então eu posso dizer que, assim, que eu sou uma pessoa que vem ao longo da vida se realizando aos poucos, mas de uma forma plena, que tem me deixado muito contente. Eu acho que se eu fosse descrever Mônica Cabral, eu descreveria exatamente uma pessoa plena, né? A sua serenidade, a sua tranquilidade, a sua maneira de organizar a vida é muito admirável, né? E nos dias de hoje, as pessoas podem dizer até invejável, mas no lado bom, se bem que inveja no lado bom, não creio muito nisso, mas assim, da forma de viver. Por isso que o admirável veio antes do invejável, porque é a forma admirável de tentar ser, né? Chegar um pouquinho lá, nesse tempo todo que a gente vive com essa ansiedade, com essa velocidade, e ter você assim tão plena em todas as suas ações. Acho muito legal, maravilha, parabéns por ser assim. Agora a gente vai fazer uma coisa, um joguinho bem rapidinho, onde eu vou falar uma palavra, Sim. e você me responde também com uma única palavra, tá bom? Sonho. Sonho é o autoconhecimento. Que você já tem, né? Dificuldade. Buscando. Dificuldade essa é difícil. Dificuldade porque tem que ser uma palavra, né? Não sei tem. Agora. Não tem dificuldade. Não tem dificuldade. Agora é falar, né? Vida, de viver, de falar, de se expressar, talvez. Não, uma coisa bem simples, dificuldade. Cozinhar. Então, pronto, olha aí. Ah, é verdade. Quem cozinha na casa dela é o marido, gente. Olha isso. Com certeza. Paixão. Paixão é o conhecimento. Adoro estudar. Que bom. Isso é muito bom. Escolha. A profissão. Renúncia. Eu acho que nada. Eu ao longo da vida, eu fui fazendo as coisas que eu vi que eram as que deveriam ou que as portas estavam abertas. E aí mais tarde eu vou fazer e acabo retomando. Então acabei não renunciando propriamente dito. Eu aguardei o momento certo de retomar aquilo. Então nunca renunciou, sempre esperou o momento de sempre acontecer. Esperei. Então quando houve um momento de dúvidas na sua vida, você não fez a escolha. Você preferiu esperar. Porque eu entendia que mais adiante eu ia conseguir aquilo. Legal. E aí... Uma forma de plena, é o que eu falo, viu? Plena, gente. Não é tão fácil assim, isso não é um processo assim tão tranquilo, mas a gente vai buscando. É verdade. Doação. O próprio conhecimento. Conhecimento, eu gosto de doar. Doar tudo aquilo que eu aprendo. Além de você ter a paixão pelo conhecimento, você também gosta de doar. Sim, essa sua paixão. Eu acho que professor tem que ser isso. Alegria. Alegria é a família.
É muito bom ter família. Você não consegue falar uma palavra só, né, Mônica? O tempo Não, inteiro. eu sou das palavras, né? Você querer que eu seja, assim, Em uma única só. bem sintética é difícil. Realização. É o trabalho, a profissão. Gente, profissão é tudo na vida da Mônica. Vocês estão vendo. Família também, porque ela também falou de família. Sim. Mônica, é assim muito legal ter tido você no Bem Assim, mas eu queria que você deixasse então, já que você é uma pessoa tão plena, tão cheia de qualidades, fala pra gente um recado para as pessoas que estão lá em casa e o que eles podem ouvir de você para conseguir ter essa plenitude, né? Uma coisa tão boa. Essa plenitude, na realidade, é um ideal. O que eu aprendi na minha vida é que você tem que buscar o conhecimento e o autoconhecimento. Você tem que se conhecer, saber quem você é, quais são as suas limitações, em que você é muito bom e reconhecer isso e saber, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer e ficar tranquilo de dizer, eu não sei fazer isso, não vou aprender e nem quero, como é, por exemplo, o caso do cozinhar, tranquilamente. Não quero, não sei e não vou partir para essa área. Assim como tem as outras pessoas que eu falo assim, eu sou muito boa nisso, eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu quero ensinar isso, então eu me dedico a isso. Então por isso que o trabalho é importante para mim, porque é uma forma de eu me realizar como pessoa também. De fazer aquilo que eu realmente estou preparada, eu me preparei para isso. Então acho que as pessoas precisam buscar, né, esse conhecimento mesmo de quem ela é e buscar entender que a vida segue o seu rumo. A gente precisa entender que tudo tem o seu tempo. E a maturidade traz isso, né? A gente, ao longo da nossa vida, a gente vai percebendo que lá atrás a gente queria atropelar um pouquinho, mas depois a gente fala, não, vai devagar que as coisas vão acontecer. Bom, Mônica, então é um prazer ter você aqui e eu não posso deixar de dar o meu livro para você. Eu sei que você já conhece a história, mas esse aqui tá super editado, bem bonitinho, bem legal. Modéstia à parte, né, gente? É filho nosso, a gente sempre acha lindo. Com certeza, eu agradeço. E fazemos o troca-troca, tá aqui o meu para você continuar aí estudando um pouquinho sobre a propriedade lexical. Tá bom? Assim eu paro de perturbar, né, Mônica? Tem exercício aí que você pode treinar. Olha, gente, isso aqui é providencial, viu? Porque eu vivo perturbando a Mônica, né? Amiga de mestre de língua portuguesa, você vai fazer o quê, né? Trabalha com palavras, você vai perturbar essa pessoa o tempo inteiro. Mas agora, obrigada, Mônica. Nada. Tá aqui o livro, vou tentar te perturbar menos. Então é isso, gente. Foi um prazer ter a Mônica aqui. O Bem Assim fica por aqui. E na próxima semana eu conto com vocês com um novo convidado especial aqui no nosso programa. Até lá!